Aqui para terminar nossa aula sobre as adições com frações, pessoal, a gente falou da soma com os denominadores iguais, então agora a gente vai ver situações cuja soma se faz com os denominadores diferentes, ok? Então tem aí uma primeira situação, Marinho e Maurício ajudam nas tarefas da casa. Marinho é responsável por 2/5 das tarefas e Maurício, né, faz 1/3. Letra A quer saber quanto da tarefa os dois realizam. Então, caso eles dois realizam quanto da tarefa da casa. Então, a gente precisa somar a fração que corresponde a Marinho, que é de 2/5, né? São 2/5, aliás. 2/5, com a fração referente a Maurício, que é de 1/3. Agora veja que os denominadores são diferentes. Ó, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente precisa encontrar o denominador comum. Lembra que eu falei da outra situação? Quando a gente tem um problema, a gente precisa chegar num denominador comum para resolver o problema. É o caso aqui. Eu preciso ter um denominador que seja múltiplo comum de 5 e de 3. De preferência, o menor múltiplo comum. Por isso se diz o MMC. Certo? Então, tirando o menor múltiplo comum de 5 e 3, o menor múltiplo comum de 5 e 3 vai dar 15. Então, meu denominador comum vai ser 15. Só que eu tenho o seguinte, primeira fração, aqui era 5, passou a ser 15. Então, quantas vezes 5 deu 15? 3, né? Que se você fizer 15 dividido para 5, dá 3. Então, aqui em cima você tem que multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Mais a segunda fração, o denominador era 3, agora são 15. Então, quantas vezes 3 deu 15? Então, você vai pensar, dividindo 15 por 3 dá 5, quer dizer que foi 5 vezes o 3 para dar 15. Se aqui foi 5 vezes 3, aqui você tem que fazer 5 vezes 1. 5 vezes 1 vai dar 5. Somando aqui, agora eu tenho os denominadores iguais, né? Volta para o primeiro caso que nós estudamos, conserva aqui o 15. 6 mais 5 vai dar 11. Então, vai dar 11 quinzeavos, certo? Veja o seguinte, uma regrinha que vai ajudar você a resolver esse problema. Professor, eu não sei nada de MMC, na verdade você sabe, é que você esqueceu, né? O aluno costuma dizer que não sabe. Sabe sim, é porque às vezes esquece. Você pode tentar fazer o seguinte, para você encontrar um denominador comum, ou seja, um múltiplo comum aqui dos denominadores, você pode fazer um macetezinho que vai dar o resultado. Às vezes acontece não ser o menor múltiplo comum, mas vai ser um múltiplo comum, ou seja, vai ser um denominador comum para você resolver a fração. Aí pode acontecer de lá na frente você precisar simplificar a fração a depender dos valores. No caso aqui não vai ser preciso. Olha só. Como assim, professor? Aqui eu tenho um denominador 5, aqui 3. Eu preciso de um múltiplo comum, que é o denominador comum, certo? Então, 5 vezes 3, 15, certo? Aqui, por coincidência, nosso menor múltiplo comum também é 15, mas quando eu faço essa multiplicação, você encontra um múltiplo comum, que é um denominador comum, mas não quer dizer que vai ser o menor múltiplo comum, certo? Então, quando não for o menor múltiplo comum, você vai precisar simplificar no final. Se acontecer, a gente fala. Então, eu multipliquei aqui 5 vezes 3 deu 15. Aqui agora eu posso fazer o seguinte, ó. Para você terminar a sua conta, você pode fazer aqui 2 vezes 3, que dá 6, ó lá. E 5 vezes 1, que dá 5. Então, 6 mais 5. Ficou 11 sobre 15. Então, você faz multiplicação. Você faz o denominador multiplicando aqui os dois, 5 vezes 3, que deu 15. Agora aqui em cima você faz essa multiplicaçãozinha em forma do cruz credo. Tem aluno que dá vários nomes para isso, né? Então, você faz a multiplicação aqui, o de cima com o de baixo, numerador, denominador. Né? 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Quanto que Marinho faz a mais que seu irmão nas tarefas? Então, Marinho faz 2/5 e Maurício faz 1/3, certo? E aí? Já está dizendo que Marinho faz a mais. Então, já está dizendo que 2/5 são maior que 1/3. Como quer saber quanto que ele faz a mais, quer saber a diferença entre essas duas frações, entre essas duas partes. Então, a diferença entre duas partes é eu pegar a maior, no caso é a fração 2/5, menos a menor, que é 1/3, certo?
Então, vamos lá. Tirando o denominador, o MMC, né, o menor múltiplo comum, o MMC de 5 e 3 vai ser 15. Então, a gente já falou que aqui você multiplicou 3 vezes pelo 5 para dar 15, aqui multiplica 3 vezes o 2. Veja se você já está fazendo isso, ó, 3 vezes o 2, vezes. Então, multiplica aqui o 3 pelo 2, que dá 6, menos... Aqui de 3, quantas vezes você multiplicou o 3 para dar 15? Vai ser 5 vezes. Então, aqui você multiplica 1 vezes 5, tá vendo? Que é a mesma coisa fazer esse vezes esse. Então, 5. Opa, esqueci de colocar o 15 aqui também, né? Que o MMC, o menor múltiplo comum, vai ser o meu denominador comum, eu coloco nas duas frações. Então, esse 15 satisfaz os dois denominadores, né? Satisfaz a todo mundo, resolve o problema. Por isso fala de chegar no denominador comum, porque agora esse número aqui satisfaz as duas frações para resolver o problema. Todo mundo satisfeito. Então, vai ficar 15, 6 menos 5, 1. 1 quinzeavos. Certo? Se você aplicar a regrinha, vai dar, né, de fazer aqui denominador comum, que pode ser o menor múltiplo comum ou não. 5 vezes 3 aqui embaixo no denominador dá 15. 2 vezes 3, 6, menos 5 vezes 1, 5. Diminuindo aqui vai dar 1 quinto. 1 quinzeavos, perdão. Então, estou fazendo as duas formas para ajudar. Vamos a outras situações, né? Aqui eu tenho, agora só direto calcular o valor, 2 menos 1 quinto. Por que coloquei isso aqui? Porque quando a gente faz operações com frações, pode aparecer aqui um número inteiro, né? O 2 aqui é um número inteiro. O número inteiro, todo número inteiro, o denominador vai ser sempre 1. Colocando aí só para lembrar. Não é necessário, mas é só para lembrar, facilitar a nossa explicação. Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 5. Os denominadores são diferentes. Eu preciso encontrar o denominador comum. O menor múltiplo comum de 1 e 5 vai ser o próprio 5. Se você tiver 1 e tiver outro número, o menor múltiplo comum vai ser esse outro número. No caso nosso aqui, o 5. 5 dividido para 1 dá 5. Então, quer dizer que você multiplicou 5 vezes 1, faz 5 vezes 2, que dá 10. Ó, estou fazendo isso vezes isso. Menos. Aqui era 5 e continua 5. Então, aqui é 1 e continua 1. Porque 5 dividido para 5 dá 1. Então, aqui multiplicou por 1, aqui continua multiplicando por 1. Então, não altera nada, continua 1. Vai ficar 10 menos 1, que dá 9. E aqui agora eu tenho os denominadores iguais. Você vai repetir o 5. Essa aqui, 0,3 mais 2 quartos. Primeiro, 0,3 está negativo, então menos 0,3 na forma de fração vai ser 3 sobre 10, mais 2 sobre 4. Você não lembra para tirar o menor múltiplo comum, né? o MMC dos denominadores. Se você lembrar de multiplicar, veja os denominadores. 10 vezes 4, 40. Eu vou fazer assim, depois eu faço o MMC. Pronto, eu multipliquei aqui, agora eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. Mais 10 vezes 2 dá 20. Então, vai ficar menos 12 mais 20. 20 tira 12 vai dar 8 sobre 40. Essa é a questão de você fazer pela multiplicação assim, dos denominadores. Você encontra um múltiplo comum, mas não é o menor múltiplo comum. Aí no final você vai precisar simplificar a fração. Aí que eu posso dividir por 4, ou por 2, ou por 8. Vou fazer por 4 aqui, só para a gente ver como é que fica. 8 por 4 vai dar 2. 40 por 4 vai dar 10. Aí 2 com 10 a gente ainda pode simplificar. O espaço está ficando pequeno aqui, mas vai dar. Aqui 2 por 2 e 10 por 2. 2 por 2 dá 1 e 10 por 2 dá 5, dá 1 quinto. Vamos fazer agora, tirando o MMC de 10 e 4, que vai dar 20. Então, o MMC de 10 e 4 vai dar 20. Então, aqui vai ficar 20 e aqui 20. Eu tinha aqui a primeira fração, que o denominador era 10. Agora passou a ser 20. Então, eu tenho aqui 2 vezes 10 dá 20.
Então, eu multipliquei aqui por 2, aqui também multiplica por 2. 3 vezes 2, 6, então vai ficar menos 6. Mais. Aqui era 4, passou a ser 20. Então, 20 dividido por 4 dá 5. Quer dizer que eu multipliquei aqui por 5. Aqui também eu tenho que multiplicar o 2 por 5. Só para vocês entenderem. Se eu tinha 4 agora eu tenho 20, quer dizer que aqui multiplicou 5 vezes o 4 para dar 20. Tem que multiplicar o 2 5 vezes, que vai dar 10. 10 menos 6 vai dar menos 4 sobre 20. Essa fração também simplifica. Eu vou simplificar logo aqui por 4, poderia ser por 2, só que se você simplificar por 2, você vai ter que simplificar outra vez por 2. Então, 4 por 4 dá 1, vai dar menos 1. Opa, perdão, dá positivo. Aqui 10 menos 6 dá 4 positivo, que o 10 é maior. Então, vai ficar 1 positivo. Mais 1 sobre 20 por 4 dá 5. Então, lá, ó, 1/5 positivo, 1/5 positivo. Então, você pode fazer pelo cálculo de MMC dos denominadores, ou pode usar a regrinha de multiplicar aqui. O denominador vezes o denominador, você encontra um denominador comum. Não é o menor deles, mas encontra um denominador comum. E aqui nos numeradores você faz essa multiplicação desse vezes esse vezes esse. Certo? Agora, professor, nós temos 3 frações. Como é que eu vou fazer? Aí, nesse caso, é bom você aprender a fazer o MMC. O caso de usar a regrinha de multiplicar os denominadores é quando você tem apenas 2 frações. Com 3, nós vamos tirar aqui o MMC de 6, 4, 2. Vamos lembrar como é que faz? Faz a fatoração, não é isso? Começa pelos números primo menor dele, que é o 2. Então, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Aqui eu tenho 2, então eu posso dividir aqui por 2. 3 não dá resultado inteiro, então repete. 2 por 2 dá 1 e aqui 1 repete. Como agora eu tenho só o 3, então eu tenho que dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, aqui continua 1 e aqui continua 1. Multiplica isso aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o menor múltiplo comum de 6, 4 e 2 vai ser o 12. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 12 para a primeira fração, mais 12 para a segunda fração, menos 12 para a terceira fração. Aqui eu tinha 6 e agora eu tenho 12. Então, aqui foi multiplicado 2 vezes, né? 12 dividido para 6 dá 2. Então, multiplicou 2 vezes, aqui faz 2 vezes 1, que dá 2. Que era 4, agora eu tenho 12. Então, multiplicou 3 vezes, né? Que 12 dividido para 4 dá 3. Se aqui multiplicou 3 vezes, aqui eu multiplico 3 vezes 3, que dá 9. Aqui 12 dividido por 2 dá 6. Quer dizer que aqui foi multiplicado 6 vezes, aqui multiplica 6 vezes. 5 vezes 6 dá 30. Para finalizar aí a nossa continha, eu tenho aqui, repete o 12, porque ele é denominador comum. 2 mais 9 dá 11. 11 menos 30 vai dar menos 19 sobre 12, certo? Fechou aí a nossa explicação. Então, quando você tem os denominadores diferentes, é importante você tirar o MMC para encontrar um denominador comum.